Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. E as pessoas, elas tendem a se esquivar das emoções, né? Assim, não querem sentir. Então, as emoções que as pessoas mais evitam é tristeza, né? E medo. Fingir. Raiva. Fingir que tá tudo bem não é uma coisa legal, né? O que você acha? A supressão das emoções, ela tem um certo grau de positivo pro social. Por exemplo, né, se alguém se machuca na minha frente, essa pessoa tá com dor e eu começo a dar risada. A nossa estratégia frente a isso é suprimir essa emoção e não dar risada porque a pessoa tá com uma dor, porque ela acabou de cair, né? Então, assim, você suprime. Nesses momentos, a estratégia da supressão, ela é boa. Né? Então, assim, aprender a suprimir é bacana, mas ela não funciona para tudo, né? Então, assim, eu fugir o tempo todo das emoções, isso também me impede de sentir outras emoções ditas positivas, né? Porque o meu grau de felicidade ele vai ser proporcional ao meu grau que eu também me permito estar triste. Né? Fingir não estar triste também prejudica você fingir que nada aconteceu, né? Exato, e a tristeza ela tem uma função muito importante e todas as emoções, a função delas é a sobrevivência. Então a gente fica triste para a gente poder rever algumas coisas na nossa vida. Então se a gente não tem tristeza, como que seria a nossa vida? A gente não ia se arrepender, não ia poder mudar o curso, a gente não ia se sentir e não ia ter empatia. Claro. Né? Então assim, as pessoas elas querem suprimir uma emoção que é tão importante para a nossa sobrevivência. Né? Só que se eu psicoeduco meu paciente de que a função e a importância da tristeza é essa, ele vai começar a perceber a tristeza sobre outra perspectiva. Olha só. E aí a tristeza deixa de ser algo que toma conta da pessoa, né? E aversivo. Né? E aversivo. Porque as pessoas elas tendem a fugir da tristeza, mas ela é muito benéfica. Só que as pessoas acham que isso é o senso comum, né? Você tem que chorar e ficar nessa tristeza e se permitir. Peraí, não é também dessa forma. A gente não pode ficar... Tu tem que chorar, tu tem que se permitir sentir aquela tristeza naquele momento. Mas lembra, ela é transitória. Se você fica ruminando, se tu fica voltando naquilo, isso só intensifica e ela não se torna resolutiva. Né? A emoção ela tem que vir, você vai refletir sobre essa emoção que chegou, mas depois é pra tu continuar a tua vida. Não é pra você. Porque qual que é o transtorno que paira a tristeza, se eu permaneço e escalo nela? Depressão. A depressão? Sim. Né? A depressão seria o quê? Uma definição breve, assim. É como se a pessoa perdesse os motivos para até sair da cama. Né? Então, assim, a gente tem motivos... É um desânimo de tudo. De tudo. A gente tem motivo pra tudo nessa vida. Né? Assim, todo mundo... faz o que faz por algum motivo. Sim. Mesmo que desconheça esse motivo. Na depressão, eu não tenho nem motivo para sair da cama. Neurobiologicamente, a depressão, ela é mapeável, assim? Tipo, é algum neurotransmissor a menos ou a mais? Essa parte da neurociência da depressão, assim, não é algo que eu me reiterei muito, né? Até porque na clínica a gente estuda por demanda, né? Então, assim, se aparece mais tal traço, tal transtorno, a gente olha mais. Certo. Né? Mas é como se teu cérebro ele não produzisse determinado neurotransmissores, né? E isso diminuísse. Mas também pela condição de vida, né? Assim, qual que é o estilo de vida que você tem? Ou você é uma pessoa que, por exemplo, escala muito na tristeza, não tem uma regulação emocional. Então, são uma série de fatores também, além da parte biológica, né? Essa parte mais ambiental. Então, eu tenho regulação emocional, né? Eu cuido de questões, por exemplo, do meu sono, né? Eu pratico exercícios físicos, para também poder repor alguns, né? Estimular alguns hormônios, que também é importante para a gente preventivamente não pairar num quadro de depressão. Né? E se entrar, você sai rapidamente, né? E até o Marcos fez uma contribuição que ele falou aqui, falando em tristeza, lembrei do filme Divertidamente, da Disney, que a emoção da alegria sempre tenta impedir a tristeza de se manifestar, até que no fim ela entende que a tristeza é algo necessário. Que é bem bom esse filme, né? Legal, Marcos. Isso aí é bem lembrado. Indico para todo mundo assistir esse filme, inclusive os pacientes. Mas uma coisa que me deixa intrigado com o que você falou agora há pouco foi justamente que é como se fosse um pico e um vale.
Ninguém é feliz o tempo todo e ninguém é triste o tempo todo. Se eu não me engano, alguém falou, foi o Fábio, não sei. Alguém falou recentemente, em algum lugar da rede social, que eu não vou lembrar agora, mas ele falou assim, que neurobiologicamente é impossível você ser feliz o tempo inteiro ou triste o tempo inteiro. Por exemplo, talvez a tristeza excessiva seja a depressão, mas tem como você tratar. E quanto antes a gente entender que o lance da vida é você alternar entre tristezas e felicidades, que você também fica mais tranquilo para entender que esse é o fluxo da vida, né? Exatamente. Psicoeducar que esse é o fluxo da vida. Que, por exemplo, outra emoção que as pessoas tendem a fugir é o tédio. Né? A aversão ao tédio, mas isso faz parte da vida. Será que e é exatamente isso, assim, a gente não evoluiu para estar o tempo todo feliz, animado, só que as pessoas elas só né, existe uma massa que hoje só reforça essas emoções, né? Mas todas são importantes. Por exemplo, a raiva ela tem extrema importância para a gente poder se proteger, para a gente lutar pelos nossos direitos, porque se eu não tenho raiva, eu não me defendo. Nada acontece. Exato. Né? Ela só precisa estar num nível, né, estável para que eu não, por exemplo, não tenha ataques de explosão. Mas é psicoeducar sobre a importância de todas as emoções e que, né, todas têm uma função e que eu lutar contra elas e resistir só aumenta o meu sofrimento de querer ter um controle sobre algo que eu não tenho. Isso reduz o meu sofrimento.